Meu nome completo é Daniel Pinheiro Lima e a minha assinatura é Udan. Data de nascimento. Eu nasci em 14/6/1977. Qual é o teu formato de publicação? Atualmente eu estou publicando só online, só digital. Eu tenho um blog que é o oswaldaugusto.com. Aí eu publico 3 tiras por semana lá, 2 em preto e branco só pelo prazer de fazer em preto e branco e uma colorida no domingo só pelo prazer de fazer colorido também. Qual foi a sua primeira HQ e o ano? Ai, vocês estão me pegando pela idade, peraí. Olha, a primeira coisa que eu fiz com quadrinho foi um fanzine na Belas Artes que chamava República do Moco. Nesse fanzine tinham duas tiras que eu fazia. Uma já era o Oswaldo Augusto e a outra era uma tira inspirada em 2 colegas meus, que era Donis e Felipe. Aí era um sapo apaixonado pela princesa, só que não era princesa, era uma fumante, era uma coisa que não ia pra frente, não deu certo. Qual foi a última HQ e o ano? Que eu produzi, bom, eu nunca parei de fazer Oswaldo, então o Oswaldo é a coisa mais recente que eu tenho, de 2015. Eu fiz muita HQ pra trabalho, de apostila, dessas coisas. Eu não vou lembrar o nome delas. Eu fiz umas coisas tipo de combate à dengue. Mas eu realmente sou um autor de personagem. Então, eu participei da Manacão de Férias, do Lipão, participei com o Oswaldo. Eu participei de alguma publicação aí, sempre soltando uma tira ou uma coisa, e é sempre o Oswaldo é o que trabalha. E não é de propósito, gente, é totalmente sem querer. Eu virei, por acaso, um autor de personagem. Quantos foram publicados no total? Você fala quantas tiras? Ou... Tudo relacionado aos teus quadrinhos. Livro... Nossa. Ó, eu sei que eu tenho mais de 1000 posts no blog. Eu ultrapassei os 1000 posts esse ano. Apareceu um achievement de jogo, assim, tipo, parabéns, você tem mais de 1000. Aí aí eu pensei que ia aparecer uma moedinha no ar, eu ia poder pegar, mas não foi. Eu tenho 2 livros do Oswaldo. Eu já participei de alguns livros, eu não vou lembrar por número, assim, mas participação eu tenho, deve ter mais de 10, assim, livros que eu participei com alguma coisa. Eu tenho a sensação que tem mais coisas publicadas, mas eu nunca fiz um bom arquivo das coisas que eu fiz de publicação. Eu sempre preservei o conteúdo que eu criei, então os originais eu tenho um arquivo com todos os arquivos digitais de tudo, eu fiz backup de tudo, mas eu nunca fiz backup do resultado publicado. Então eu perdi a conta de verdade. Qual material que tu usa? Atualmente eu trabalho só digital, eu faço tudo no computador. Eu tenho uma dessas tablets que são tela de desenho, é uma chinesinha, não é a Cintiq que é cara, não, é a Cintiq Ling, que é chinesa e é baratinha. Então eu uso uma tablet dessa, vai ter que cortar isso. Eu uso um software que chama GIMP, mas eu não uso a versão oficial não, eu uso uma versão, como o software é livre, tem as versões alternativas, né? Então é uma versão que chama GIMP Painter. Tem uns pincéis mais bacanas de aquarela. Então o que eu faço para quadrinho, eu faço isso. Mas antes eu usava nanquim, então ainda tem muita coisa que você acha no site que é nanquim em papel mesmo. Quais são tuas referências, de modo geral, que te inspiram? Nossa, a Maria me fez essa pergunta e falou, você vai dar entrevista? Então você vai ter que falar das referências. Cara, minhas referências é Turma da Mônica. Basicamente o jeito de desenhar o olho da Fefona é o que eu vi que era o jeito de desenhar o olho nos quadrinhos do Maurício de Souza. É lógico que não fica igualzinho, porque eu não tenho a competência daquela galera. Quadrinhos da Disney foi a coisa que eu mais li quando criança. A coisa que eu mais li foram os quadrinhos do Pato Donald, do Peninha, do Tio Patinhas. E eu acho que é a coisa que mais me fez gostar de quadrinho, de leitura de quadrinho. E assim, eu li muito Calvin depois de velho. Então, depois de velho, Calvin Peanuts, Recruta Zero e
Agar foram as coisas que eu li mais, assim, depois de adulto. Mas eu li muita coisa de quadrinho, eu gosto bastante, assim. Recentemente, aquele trabalho do Guy Delisle, que é o Crônicas da Birmania, Pyongyang, eu gostei bastante. Aquilo eu acho que já tá me cutucando em algum lugar. Pois é, eu li o Gourmet recente, o Gourmet eu acho que influenciou, porque eu tô começando a cozinhar. Então eu acho que tem influência. E um quadrinho, eu não sei como é que pronuncia, acho que é Coco Be Good, que é de uma menina que é muito louca. Esses quadrinhos dos mais recentes que eu li, acho que são os que mais eu retorno neles pra folhear, pra ver alguma coisa, pra ter ideia, assim, acho que são os principais. Yotsuba, lembrei, haha! Sabia que tinha um que negócio. Yotsuba, que é um quadrinho japonês de cotidiano, é com certeza a coisa que eu mais estou retornando. Que eu comprei a coleção inteira e deixo num lugar de honra lá em casa. E é estranho, porque eu não sou um leitor de mangá assíduo e não imaginava que eu ia ler tanto isso. Mas é pelo conteúdo mais do que pelo desenho. O desenho mesmo do Yotsuba eu acho muito legal, mas passa muito longe do que eu faço. Então mesmo que eu queira tentar usar de referência, eu não consigo. Se pudesse publicar um quadrinho que já existe, qual seria? Ah, que pergunta difícil. Olha, eu gosto das histórias fechadas, né? Eu acho que desses que eu citei, o Pyongyang, que é na Coreia do Norte, deles, é um quadrinho que eu acho que eu gostaria de ter feito, no sentido que do jeito que ele é exatamente como eu gostaria que ele fosse. Eu faria igualzinho, assim, eu tentaria ser idêntico, né? Então ele realmente atinge uma sensação que eu acho importante quando eu leio um trabalho. Eu sinto que eu tô lá com ele quando eu leio. Isso pra mim é muito importante. Tem quadrinhos que talvez eu fizesse porque eu gostaria de fazer um pouco diferente, né? A gente sempre tem... a maioria das histórias que eu li de ação, tipo Sin City, do Frank Miller, eu gosto muito do visual, mas eu sempre acho que mudaria alguma coisa na tônica da história. Então, visualmente é uma coisa que eu gostaria de ter feito, assim, preto e branco puro, assim, cor chapado. Ou então aquele que é todo em aquarela, que é mega realista, assim. Eu gosto muito da ideia de fazer algo que tem cara de fotografia, mas ia fazer a história toda diferente. Talvez seja alguma coisa no visual que me atrai, assim. Né? Perfeito de fora a fora, o Calvin é perfeito de fora a fora, eu faria exatamente como é. Eu não mudaria uma tira num balão, uma palavra. Acho que o cara acertou a mão assim, na obra dele, e pra tira isso é tão difícil, né? Então é impressionante o que o cara fez com a obra dele. Assim. Por que quadrinhos? Pra mim, quadrinhos nunca foi uma opção de mídia de trabalho, na verdade. Eu estudei animação e formei animação achando que eu faria filmes de animação. Eu estudei música durante, acho que 1 ano e meio eu fiz violino achando que eu ia ser músico. Eu comecei a cozinhar agora porque eu acho que eu vou dar certo com culinária. Tudo que eu faço, eu acho que eu vou dar certo. Todas as coisas que eu começo a fazer, eu acho que eu vou ser espetacular nelas e eu vou dar certo. E a única coisa que eu faço, que eu nunca pensei em ser espetacular, nunca almejei grandes coisas ambiciosas, eu fiz só pelo prazer de fazer, foi quadrinho. Assim, eu faço porque é muito gostoso fazer. E talvez até seja o maior problema da minha produção, porque eu acabo sendo seguindo um caminho que não é o caminho do entretenimento. Eu faço de um jeito que não é lucrativo, eu faço numa disciplina que é confortável demais. Então, esse excesso de conforto do quadrinho talvez até seja o fato do meu quadrinho não ser um negócio, sei lá, tão mundial de repente, ou famoso, ou extremamente lucrativo. Porque é muito gostoso de fazer, eu faço com uma certa tranquilidade e a coisa flui. É como se fosse a mídia aonde eu não preciso fazer muito para falar o que eu quero. E talvez porque eu não tenha grandes sonhos nela, tudo que eu consigo nela me diz muito. Então eu não tenho intenção de ser um artista com uma ilustração minuciosa ou um roteirista que tem o domínio da narrativa. Eu não penso no enquadramento, no balão. Na verdade, para mim, balão de fala é aquele com uma setinha, balão de pensamento é a nuvenzinha,
tracejado e sussurrado. Assim, eu uso realmente o kit mais básico de narrativa e avanço muito devagar, passo a passo. Ou seja, quando eu descubro que eu posso fazer uma coisa no quadrinho, tipo, nossa, eu posso fazer isso, eu posso mudar o enquadramento, eu posso fazer um enquadramento interferindo no outro. E, nossa, parece que eu inventei a roda, assim, na hora. É, tipo, assustador pra mim. Então, eu já fico muito, muito impressionado. E eu consigo manter essa produção sempre. As outras áreas eu tentei, a animação ainda tento, e é muito dinheiro, é muito desgastante, é muito cansativo, sempre tem um monte de empecilho, eu erro muita receita na cozinha, então eu sou um cozinheiro de meia pataca, eu sou um músico que não tem ritmo nenhum, então em todo o resto eu não consigo, no resultado, sentir o que eu sinto no quadrinho. Além de quadrinhos, o que você sabe fazer mais? Pouca coisa. Eu consigo andar, eu consigo falar, eu não sei dirigir. Eu sou um animador, eu trabalho com animação e, na verdade, boa parte do meu ganha-pão durante muitos anos foi com animação. Eu nunca fui autor em animação, assim, propriamente dito. Eu acho que eu tenho só uma ou duas animações que eu fiz fiz storyboard, roteiro, mas eu sou um profissional de animação, eu sei a parte técnica, sei fazer movimento. Eu sou um desenhista, eu desenho constantemente, compulsivamente, então eu faço desenhos pelo desenho também, então, eu tenho alguns milhares de desenhos também num outro blog, que é o prenudos.com, Tumblr, penudostumblr.com, alguma coisa assim. E aí quase todo dia eu faço um desenho e eu tento publicar quase todo dia um desenho no blog. Eu sou professor e eu faço isso há bastante tempo, então talvez exista alguma habilidade aí, eu não sei. Eu nem acho também ensinar pra mim também é parecido com um quadrinho. Eu não tenho intenção de ser nenhum mega professor que dá lições de vida para as pessoas e eu não acho que eu tenho capacidade de ensinar. Eu acho que eu falo bastante coisa e eventualmente eles vão aprender. E talvez por isso eu tenha conseguido trabalhar tantos anos como professor. Talvez seja essa a razão, tipo assim, como eu não estou esperando revolucionar, eu me frustro eu tenho pouca frustração com o ofício de professor. Então, eu muito prazer trabalhando com essa área. Então, já estou eu fiz já 13 anos dando aula, então essa é outra coisa que eu faço bastante. Eu queria que você falasse um pouco, você estava falando pra gente ali da sua geração e do personagem que você criou, do tempo dele, como que você criou e tal. Queria que você desse essa passada. A conversa da escada, né? Pois é tão estranho pensar o tempo que eu formei. Eu formei em 2000, no final de 2000. Tem tempo aí? Tá tudo certo? Não, tá. Pode falar. Eu formei em 2000, então eu fiz a minha faculdade toda na década de 90. Eu comecei na metade da década de 90 e terminei no final da década de 90. O quadrinho, quando estava na década de 80, o quadrinho nacional ele era muito forte. Ele era muito, muito forte. Você comprava o quadrinho na banca, você ia para comprar um quadrinho que era nacional. De autores diferentes a todo instante. Era muito, muito poderoso. Eu acho que talvez só o Maurício Souza tenha tido sabedoria para sobreviver na década de 90. Mesmo assim, eu lembro que não foi um caminho linear, trocou de editora. E quando eu formei, a gente não tinha, por exemplo, uma indústria de quadrinho ou uma cena independente de quadrinho muito prática, porque a internet estava engatinhando pra gente aqui. Blog era novidade, blog era um negócio muito inédito, assim. Fazer impressa era muito caro, era muito, muito estranho. Então eu criei um personagem em 98 na faculdade, que é o Oswaldo Augusto, e de 98 para 2001 eu consegui publicar ele numa exposição assim, de quadrinhos no BH Shopping. Pagou uma tatuagem, assim, eu fiz uma tatuagem com dinheiro. Mas foi um período muito estranho. Só em 2010 é que a gente realmente sentiu o tempo da bola de começar a publicar coisas mesmo. E eu publiquei o primeiro quadrinho do Oswaldo em 2005, ou seja, 5 anos antes de ter uma galera para juntar e montar stand. Tem aqui, ó, já chega a ser mais silencioso. Esse avião tá de zoeira. Isso aqui.
Pois é, quando eu comecei a fazer fanzine, não tinha tanta cultura de fanzine. Eu acho que a gente fez o único fanzine enquanto eu estudava da faculdade. Eu não vi nenhum outro para comprar. E eu não tava me escondendo, né? Eu tava indo nas bienais, não era FIC na época, né? Era Bienal do Quadrinho. Eu tava frequentando o meio da faculdade para tentar encontrar outras pessoas que faziam o que eu fazia. E a gente não encontrava muita gente. Eu e o Lucas Libânio, a gente tava meio que sozinho produzindo umas tiras e não tinha nenhuma mídia publicando. O jornal tava reduzindo a publicação de tira, ninguém tinha banda larga, todo mundo conectava tipo, de madrugada para ficar no chat. Era um mercado muito estranho. E eu fiz quadrinho nessa época, ou seja, eu fiz quadrinho na época onde ninguém tava fazendo, ou quem tava fazendo não tava mostrando. Então, a minha geração, ela é meio estranha nisso. Então, tem muito tempo que eu faço quadrinho, mas quando a gente vai pegar a produção, minha produção não é maior do que quem começou há 5 anos atrás. Assim, ela não é mais relevante do que quem começou há 5 anos atrás. Até menos, se pá, mais relevante. É muito tempo fazendo, né? Uma geração estranha. A gente ficou entre a de sucesso dos anos 80 e entre a de sucesso dessa década de 10, né? Tem uma galera da década de 10 que está arrebentando a boca do balão, gente. Eu sou entre safra. Eu sou entre safra de quadrinho. E o Oswaldo Augusto, assim, como que você pensou o personagem e pôs pra... O Oswaldo, ele era um... Assim, no começo, quando você está criando quadrinho, você nem se toca o tanto que é colaborativo, né? Tinha um aquário na República de amigos meus que tinha um peixe chamado Roberval. E eu tinha muita pena do peixe, porque a República, é lógico, a República era um lixo, né? Você só tem homem morando lá, que faxina que vai ter lá, né? Que qualidade de vida um peixe vai ter. Então o aquário via num estado mais ou menos deplorável e eu tinha muita dó. E eu lembro de reclamar com um dos caras, assim, não pode deixar o peixe assim. E o cara, ele tá bem. Pra ele tá tudo bem. Ele é tipo um deus pra gente. Ele acha que a gente alimenta pra ele, então ele acha que a gente é escravo e ele é tipo Deus. Eu, tá bom. Aí eu comentei isso com um amigo meu, falei, nossa, tava lá, o peixe do cara sujo, o cara acha que o peixe é tipo um deus, aí o cara falou, achou engraçada a ideia, falou, pô, isso é legal. Né? Eu falei, pois é, um peixe dele chama Roberval, nossa, que nome mais Oswaldo Augusto esse? Eu falei, pô, esse nome é bom. Esse nome é bom. Aí eu falei, esse nome parece um peixinho assim. Aí a gente rabiscou no papel o que a gente achava que era o visual do peixe. Ele fez um peixe mais triangular, eu fiz um peixe mais redondinho. Aí aquilo ficou na pasta, assim, ficou na pasta. Aí eu eventualmente apareceu um fanzine, o Lucas falou, vamos fazer um fanzine, vamos fazer um trabalho junto. Eu falei, o que a gente vai fazer no fanzine? Vamos fazer tipo um jornal fuleiro desses notícias populares e a gente põe umas tiras lá da gente. Eu falei, eu tenho algumas ideias de tira, eu vou lá e pego. Eu peguei esses desenhos e fiz umas 4 tiras, são as primeiras que estão lá no blog, que eu coloquei lá depois de muitos anos. As primeiras tiras que eu coloquei lá no blog são umas tiras muito estranhas, assim, ele não tinha muita personalidade, não. O Oswaldo ainda custou a encontrar a personalidade. Fiz ele com dono, tipo, deixando o dono maluco, tipo, é o peixe maluco e o dono não sabe como controlar o peixe, aí eventualmente o dono desapareceu. Então, assim, o Oswaldo, ele foi tomando forma, tira a tira que eu fazendo. Na verdade, eu acho que ele só pegou cara mesmo em 2011, assim, mais ou menos. 2011 foi quando eu falei assim, cara, não importa o que eu faça no quadrinho, eu quero manter uma tônica mais positiva. Ou seja, eu quero que, no geral, pareça do bem, assim, pareça amoroso. E eu acho que de 2011 pra cá são as tiras que são mais uniformes, assim, onde a gente pega o Oswaldo falando dia a dia mais ou menos as mesmas coisas, mesmo sem repetir a piada. Ou seja, ele sempre vai ir pro lado meio positivo, né? E não, se não o Oswaldo, pelo menos a tira, né? Pelo menos o tom da tira. Eu não quero falar nesses termos porque parece que é muita coisa, mas não é. Eu só consigo pensar na hora que eu faço as tiras. Então, essa parte que eu acho difícil de explicar, assim, sei lá, a gente teve um número absurdo de polêmicas de quando eu formei pra cá. No ano que eu formei, primeiro ano de formatura, caiu as duas torres. Em 2001,
eu tava em casa fazendo tiras e caíram as 2 torres. Eu fiz algumas tiras sobre isso, eu não cheguei a publicar elas porque elas não eram tiras do Oswaldo, eram tiras de outros personagens que não deram certo. Eu fiz e estão guardadas lá em casa. Mas eu descobri que eu faço isso, eu penso através de tira. Então, eu defino, eu fico pensando, de repente eu tento resumir ele em 4, 3 quadros. Então, é um jeito que eu penso. Então, meu pensamento é mais ou menos uniforme, é mais ou menos o mesmo, assim. Né? De vez em quando eu tenho um relance de, nossa, pô, pensei numa coisa. E aí eu consigo traduzir numa tira que é um relance de ideia. Então, se ler a tira, vai falar assim, olha, ele tá falando dos temas do nosso dia a dia, mas é o jeito que ele tá pensando os temas, né? Tentando manter um certo, sei lá, um certo carinho na coisa, para não parecer que eu tô, tipo, cutucando ferida de ninguém, nem parecer que eu tô só querendo causar polêmica, mas só que eu tô querendo pensar sobre os assuntos. Aí essa é difícil explicar, mas é o que eu tô fazendo. É o que eu tô tentando fazer.